Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 46 Uma Nova Era. Enquanto a Mulher Maravilha e Naruto estavam viajando e vendo as maravilhas do universo e namorando um com o outro, muitas outras pessoas não se sentiam tão bem quanto eles. Por exemplo, o ano anterior tinha sido um pesadelo para Batman. A Liga da Justiça se desfez logo após a Mulher Maravilha deixar a Terra. Isso não quer dizer que foi seu ato de matar Maxwell Lord Quarta que causou a dissolução da Liga. Foi um dos fatores, de fato, mas o principal motivo foi que todos aprenderam sobre a inteligência artificial, irmão, que Batman havia criado. A maioria dos membros da Liga da Justiça não aceitou bem que alguém que deveria ser seu companheiro de equipe e líder criou uma inteligência artificial de tal complexidade apenas para poder espioná-los. Tendo perdido a confiança em dois de seus principais líderes, Batman e Mulher Maravilha, a Liga da Justiça se desfez dentro de um mês após o fatídico incidente. Com a Liga da Justiça não mais por perto, a taxa de criminalidade disparou no ano passado. Sem um cérebro para coordenar todos e sem os meios de transporte da torre de vigia, teletransportadores e naves espaciais, os heróis solo não poderiam lidar com o crime tão bem quanto antes. Eles só podiam voltar a proteger seu território. Quanto aos policiais comuns, eles estavam fora de sua classe de peso quando se tratava de lidar com meta-humanos. Atualmente, Batman estava em sua Batcaverna, estudando dados recentes sobre a situação sociopolítica do mundo. Além dos gráficos mostrando o aumento de crimes cometidos por humanos comuns e meta-humanos, informações sobre os conflitos armados ao redor do globo também foram exibidas na tela grande de seu supercomputador. Nos Estados Unidos, foi necessária a intervenção do exército para reprimir os desordeiros violentos e armados. Mas a agitação social estava longe de desaparecer. Um movimento separatista nasceu como resultado das ações do exército contra civis em muitos estados, não apenas a metade sul do país, mas também da costa oeste e centro-oeste, estavam tentando deixar o domínio da Casa Branca tomando uma decisão legal. Aproximar agora. Um referendo seria realizado nos próximos 2 meses. Pela aparência das coisas, parecia que o presidente governaria apenas a Nova Inglaterra e o meio Atlântico. A maioria dos outros estados não queria mais ter nada a ver com a Casa Branca. A situação era ainda mais trágica no resto do mundo. As Nações Unidas isolaram o país mais populoso do mundo, tanto diplomática quanto economicamente. A ONU ameaçava invadir a China com seus exércitos pelos massacres cometidos pelo chamado Exército de Libertação contra os civis comuns. A ONU estava pressionando pela abolição do regime atual, por causa do 1,5 bilhão de pessoas que sofrem por causa disso. Mas o Partido Comunista não se intimidou nem um pouco. As tensões estavam nas alturas. A possibilidade de uma terceira guerra mundial começar já não parecia tão absurda quanto antes. Em Mianmar, o exército ainda controlava o governo e os desordeiros se organizaram em forças armadas que usaram táticas de guerrilha contra seus opressores. Dezenas de baixas apareciam todos os dias em ambos os lados da guerra civil. Na África, os desordeiros do Senegal conseguiram derrubar o governo corrupto, mas a guerra civil se seguiu entre as partes que queriam assumir o controle do país. A República Centro-Africana também caiu sob os violentos ataques dos rebeldes e tornou-se um paraíso para os senhores do crime. Moçambique também foi vítima do ataque das forças rebeldes e a Somália agora estava sendo atormentada por atos de pirataria cada vez mais ousados. Guerras civis, tumultos, crimes, era caos em todos os lugares. No entanto, Batman não podia fazer nada sobre isso. Ele era apenas um homem normal. Uma pessoa rica e muito inteligente, mas ainda assim um homem normal. Ele não podia fazer nada significativo sozinho. Ele tirou a máscara e esfregou o rosto em frustração. Com um suspiro, ele operou o computador para transmitir o funeral do Homem de Aço. A morte de Superman atingiu Batman o pior. Para ele, Superman não era apenas o aliado mais poderoso que ele já teve, mas também era como uma luz na escuridão. Superman havia mostrado a ele que a justiça nem sempre precisa vir das sombras, que a justiça também pode vir da luz. Mas essa luz tinha sido apagada agora. Apenas a escuridão permaneceu. Ele suspirou novamente quando ouviu o tocante discurso do Caçador de Marte. Mas a atmosfera solene e triste foi abruptamente quebrada quando mais de 10 granadas de mão explodiram de uma só vez no meio da multidão de pessoas comuns e mataram centenas delas. Batman ficou chocado. Palhaço, ele gritou e bateu os punhos no teclado.
Ao contrário de outros que esperavam que ele reagisse ao assistir Supergirl matar o Coringa com sua visão de calor, Batman não ficou indignado com suas ações. Deixou-se cair na cadeira como uma marionete cujos fios foram cortados. As palavras de Supergirl ainda estavam soando em sua mente. Quantas vezes o Coringa já foi preso? Quantas vezes ele fugiu? Quantas vidas inocentes teriam sido poupadas se todos não estivessem com muito medo de fazer o que tinha que ser feito? Ele enterrou o rosto nas palmas das mãos. Ele estava entre os primeiros a condenar a Mulher Maravilha quando ela matou Maxwell Lord há um ano. No entanto, a morte de Superman e o caos desenfreado no mundo mudaram. As palavras e ações de Supergirl foram apenas um catalisador que acelerou o processo. Erguendo o rosto das palmas das mãos, ele olhou para as mãos. Em seus olhos, eles pareciam como se estivessem manchados de sangue. Ele sentiu o peso do mundo pressionando seus ombros. Ele começou a tremer. Todas as pessoas que matei deixando o Coringa viver. Não mais. Normalmente, tal pensamento teria despertado sinos de alarme em sua cabeça. No entanto, naquele momento, ele não estava em seu juízo perfeito. Ele tinha acabado de assistir, ao vivo, centenas de pessoas inocentes sendo massacradas pelo Coringa e seus capangas. Quando ele olhou de volta para a tela, foi bem a tempo de ver uma nuvem de fumaça cobrindo de repente toda a praça. No segundo seguinte, Supergirl e Stellar se foram. Supergirl e Stellar rangeram os dentes e se prepararam para uma das piores batalhas de suas vidas. Lutar contra seus antigos amigos e companheiros de equipe era muito pior do que lutar contra criminosos. No entanto, eles estavam resolvidos a não cair sem lutar. Apenas quando os ex-membros da Liga da Justiça os cercaram e estavam prestes a atacar, uma densa nuvem de fumaça envolveu toda a praça. Instintivamente, Supergirl ativou sua visão de raio-x, mas ela só conseguiu ver um flash de luz amarelo e preto antes que o mundo girasse em torno de sua cabeça. Por um breve momento, sua visão ficou escura. Então, o que saudou seus olhos foi uma praia de areia em uma terra tropical ou pelo menos mediterrânea, se as palmeiras e a alta temperatura fossem alguma coisa a se considerar. Pelo canto dos olhos, ela notou uma silhueta desconhecida e seu primeiro instinto foi socar. Naruto não estava em seu modo sábio ou qualquer outra forma de chakra para amplificar seu físico. Ele só teve tempo de levantar os braços em forma de X antes que a força bruta aterrorizante da garota argoniana o enviasse voando sobre o oceano como uma pedra pulando. A próxima coisa que Supergirl soube foi que uma corda dourada se enrolou no meio e ela foi jogada no chão grosseiramente. Stellar foi rápido em sua defesa e disparou um raio de suas mãos para quem capturou sua amiga, mas a pessoa na pergunta casualmente deu um tapa em seu raio com as costas da mão de volta para ela. Com um som de golfe, desta vez foi a vez da garota Tamaranian ser explodida. Enquanto isso, Supergirl conseguiu se levantar, mas a Mulher Maravilha de repente enrolou a perna ao redor do laço e pisou nele, a força de tração fazendo com que Supergirl fosse jogada de volta no chão novamente. O suficiente! Diana repreendeu a Supergirl e a loira finalmente se deu ao trabalho de olhar bem para a mulher à sua frente, longos cabelos prateados, corpo alto e atlético, vestida com um vestido branco curto e sem mangas e suspensórios, uma tiara dourada, ombreiras douradas, penas douradas, e uma espada e um escudo redondo de ouro nas costas. A cor do cabelo dela pode ter sido diferente, mas todo o resto não deixou dúvidas sobre quem ela era. Mulher Maravilha? Supergirl exclamou surpresa. Só então, Naruto também voltou para a praia. Ele estava encharcado e de mau humor. Eu fui em frente e salvei a bunda dela e lá vai ela, fodendo-me e explodindo através do oceano. Ele resmungou e lançou um olhar mordaz para sua amante que tinha um sorriso de comedor de merda no rosto. A princesa nem estava tentando esconder sua diversão. Nem um segundo depois, um grito de Sr. Naruto alcançou seus ouvidos e um míssil humano o atingiu. A jovem de Tamaran deu-lhe um grande abraço de urso. Naruto deixou Stellar abraçá-lo com um olhar impotente em seu rosto. Essa garota era muito honesta e carinhosa demais para seu próprio bem. Ele não conseguia não gostar dela. Ele até acariciou suas costas suavemente algumas vezes. Vendo Supergirl finalmente saindo de seu estado de luta ou fuga, a Mulher Maravilha a desamarrou. Desculpe, eu não olhei em volta direito, eu ataquei primeiro. Eu pensei que você fosse um dos heróis que vieram ao funeral. Supergirl pediu desculpas. Compreensível, não se preocupe, ele acenou fora de seu pedido de desculpas. Você veio ao funeral também? A loira disse. Era mais como uma afirmação do que uma pergunta.
Sim, Diana queria prestar seus respeitos. Suas palavras a fizeram ficar de olhos arregalados. Eu pensei que você odiasse o Superman, ela perguntou. Eu nunca o odiei, disse a Mulher Maravilha. Nós só brigamos porque Maxwell Lord estava controlando sua mente. Podemos não estar em boas relações um com o outro quando partir, mas nunca desejei sua morte. Superman foi um dos primeiros e poucos homens que eu respeitei. Sabe, foi ela quem insistiu que nós salvamos você, Naruto disse. Obrigada, disse Supergirl. Mas então ela olhou para baixo, sua expressão abatida. Lágrimas frescas começaram a cair de seus olhos quando ela se lembrou novamente de que seu irmão adotivo estava morto. Estelar rapidamente veio para o lado dela e a tomou em um abraço reconfortante. Demorou um pouco para a garota controlar suas emoções. Quando ela finalmente se afastou dos braços da garota mais alta, ela ouviu a Mulher Maravilha falar com ela. Eu conversei sobre isso com Naruto. Você poderia vir conosco se você quisesse. Você também, Estelar, vocês dois. As duas garotas ficaram surpresas com sua oferta inesperada. Depois do que você fez, eles vão te tratar da mesma forma que me trataram, disse Diana calmamente. Mais de um ano havia se passado desde aquela época e ela havia superado sua amargura há muito tempo. Mas a situação de Supergirl era tão parecida com a dela. Ela a via como uma alma gêmea. Ela queria ajudá-la. Vamos ensiná-lo a sobreviver no mundo lá fora. Vamos até lhe dar uma nave espacial e lhe ensinar tudo sobre viagens interestelares. Quando eu estava em seu lugar, eu estava perdido. Eu pensei que todos os meus amigos me odiavam e que eu estou sozinho no mundo. Mas nós nunca o odiamos. Fomos ao seu apartamento em Nova York mais tarde naquele dia para lhe dizer que nunca pensamos menos em você, mas não conseguimos encontrá-lo. Estelar disse empaticamente. Eu não sabia disso, obrigado. Mas isso é mais uma razão para eu ajudá-los. Naquela época, eu não sei o que eu teria feito sem Naruto. Eu quero ser para vocês dois o que Naruto tinha sido para mim. Diana disse gentilmente. Supergirl ficou tão emocionada com suas palavras que quase começou a chorar novamente. Mas então, uma expressão teimosa apareceu em seu rosto. Obrigado, mas eu não posso ir embora. Mamãe e papai ainda estão aqui. Eu não posso deixá-los, especialmente agora depois que Clark faleceu. Eu não posso deixar meus amigos também. A Terra é minha casa. Enquanto ela falava, seus olhos começaram a brilhar, e não era por causa de sua visão de calor. Era como se um fogo estivesse aceso dentro dela. Superman deu sua vida para proteger o povo de Metrópolis. Não vou manchar seu legado fugindo. Vou assumir suas responsabilidades. Vou pegar seu manto. Agora, é minha vez de me tornar o símbolo da esperança. Usarei minha força para proteger a todos. E farei de tudo para mantê-los seguros. O que ela quis dizer ficou claro para todos os presentes. Ela não pararia nem mesmo de matar se isso fosse necessário para impedir alguém de prejudicar inocentes. O medo de Clark de ferir seus inimigos foi o que o matou. Eu não vou cometer o mesmo erro, ela pensou sombriamente. Ao ouvir como ela parecia decidida e convencida, a Mulher Maravilha suspirou, mas não insistiu. Ela e Naruto salvaram a Supergirl e se ofereceram para ajudá-la no futuro, levando-a sob suas asas. Mas isso era tudo o que eles podiam fazer. Eles não podiam levá-la à força, nem queriam. Cabia a Supergirl e ela havia declarado sua escolha claramente. Você não precisa ficar comigo. Haverá perigo em todos os lugares e provavelmente teremos que lutar contra muitos de nossos amigos. Supergirl começou a dizer para Estelar, mas a ruiva a cortou. Não se atreva a continuar essa frase. Eu prometi a você, não é? Estaremos juntos para sempre. Estelar disse e deu um beijo amoroso nos lábios de Supergirl. A loira corou um pouco ao ser beijada na frente de outras duas pessoas, mas não se afastou. Em vez disso, ela colocou os braços em volta do pescoço e puxou-a mais profundamente no beijo. Indo pela reação de Supergirl, parecia que o beijo iniciado por Estelar não tinha sido apenas um ato espontâneo da parte dela. As duas meninas estavam em um relacionamento. 1 centavo por seus pensamentos? Naruto perguntou a Diana depois que ele teletransportou os dois para sua nave e começou a voar pelo sistema solar sem rumo, como se alguém fosse fazer um passeio de carro apenas por causa disso, sem um destino em mente. Supergirl e Starfire, eles têm um momento difícil pela frente.
No entanto, se o que eu senti da Supergirl estiver correto, eu não ficaria surpreso se em 3 a 4 anos a Terra não fosse diferente de como era no Dimensão dos Senhores da Justiça. Isso é tão ruim assim? Naruto perguntou. Admito que com a invasão iminente de Darkade no futuro seria muito melhor se a Terra estivesse unida sob um poder central, planetas no universo em geral, mas eles nunca funcionaram bem na Terra, nossa história é a prova disso. Você vai parar a Supergirl? Diana balançou a cabeça. Eu lavei minhas mãos da terra quando todos eles me processaram por fazer o que tinha que ser feito. Supergirl tem suas próprias razões para continuar a luta, mas eu não. Com a partida de minha mãe e minhas irmãs Amazonas há 1 ano, não há mais nada para mim neste planeta. Eu não vou participar do que quer que aconteça lá. Capítulo 47 Amor. O caos e os conflitos da Terra não perturbaram a vida diária regular de Naruto e Diana. Enquanto revoluções, guerras civis e conflitos armados destruíam muitos países do planeta azul, os dois cozinhavam pacificamente na cozinha de sua espaçonave. Uma faca de cozinha cortou a uma velocidade notável vários pepinos com fatias tão precisas quanto de uma máquina, não de um humano. Ele não era um chefe de verdade, mas sua habilidade com uma faca punhal kunai era incomparável. Ao lado dele, Diana lavava um ramo de salsa e alguns tomates. Havia também alguns vegetais alienígenas roxos que pareciam bastante estranhos para alguém que foi criado na Terra, mas tinham um sabor semelhante às folhas de Hansons, também conhecido como alho selvagem. Quando ela terminou com isso, ela começou a descascar as cebolas e cortá-las antes de jogá-las em uma tigela grande. Em seguida, ela cortou um pacote de queijo feta em cubos pequenos. O casal estava preparando o jantar juntos, uma salada leve e saudável. Passe-me o azeite, por favor, disse ela. Pagamento primeiro, mercadorias depois, Naruto disse com um sorriso. Diana espelhou seu sorriso e plantou um beijo alto e molhado em sua bochecha. Obrigada, ela disse quando ele segurou sua parte do acordo e entregou a ela a garrafa. Alguns momentos depois, ela bateu seus quadris nele para chamar sua atenção. Quando ele se virou para olhar para ela, ela fingiu ignorá-lo. Ele riu de suas travessuras e de brincadeira deu um tapa em sua bunda atrevida, fazendo-a pular um pouco. Apesar de estarem morando juntos há mais de 1 ano, eles ainda eram assim, não podiam deixar de flertar um com o outro o dia todo, mesmo quando estavam cozinhando. Nós não terminamos de cozinhar ainda, princesa, ele disse com um sorriso quando ela veio atrás dele e colocou os braços ao redor de sua cintura. Ela pressionou seus seios contra suas costas e descansou o queixo em seu ombro, seu rosto bem próximo ao dele. Tem certeza que não pode esperar? Ela sussurrou e seus dentes afundaram suavemente no lóbulo de sua orelha. Não me faça começar ou eu vou te levar na mesa da cozinha, ele rosnou. Não me ameace com diversão, ela disse atrevidamente e começou a beijar e chupar sua nuca. Mas ela não levou mais adiante. Ela parou de provocá-lo e apenas apoiou o queixo no ombro dele e o abraçou por trás enquanto observava cortar o resto dos tomates. Ambos eram grandes abraços. Uma mulher maravilha radiante apontando com o dedo para alguns carros voadores acima de sua cabeça como uma criança faria. Naruto e Diana tendo uma disputa total enquanto jogavam boliche. Diana experimentando lingerie ousada com renda, meias altas e pretas, salto alto e posando na frente dele de forma provocante. Naruto mostrando uma cara mal-humorada e Diana rindo alto da mancha de sorvete em seu nariz. Os lábios de Diana chupando o sorvete de seu nariz e ele estremecendo quando ela também o mordeu de brincadeira. Uma bela vista de Diana na praia com um blazer branco, um maiô de ciclismo vermelho e um chapéu de palha largo na cabeça enquanto seus longos e sedosos cabelos brancos esvoaçavam na brisa do mar. Naruto e Diana visitando uma cidade subaquática habitada por seres parecidos com sereias de pele azul. Naruto desenhando bigodes em Diana com um marcador permanente enquanto ela dormia para que tivessem bigodes combinando. Uma Diana orgulhosa por ter conseguido aprender sua primeira técnica de Enji e se transformar em uma velha corcunda. Naruto e Diana fazendo um sinal de V com seus dedos e sorrindo na frente da nave espacial classe galeão de comerciantes de escravos que eles capturaram durante a primeira recompensa que eles completaram juntos. Naruto mostrando uma monstruosidade pesada de 3 toneladas parecida com um peixe pré-histórico que ele havia capturado e Diana fazendo beicinho como ela segurava apenas um bagre de pouco mais de 2 quilos. E muitas outras fotos e vídeos. Naruto e Diana fazendo um sinal de V com os dedos e sorrindo maliciosamente na frente da nave espacial classe galeão de comerciantes de escravos que eles capturaram durante a primeira recompensa que eles completaram juntos.
Naruto mostrando uma monstruosidade pesada de 3 toneladas parecida com uma pré-histórica peixe que ele pegou e Diana fazendo beicinho enquanto segurava apenas um bagre de pouco mais de 2 quilos. E muitas outras fotos e vídeos. Naruto e Diana fazendo um sinal de V com os dedos e sorrindo maliciosamente na frente da nave espacial classe Galeão de comerciantes de escravos que eles capturaram durante a primeira recompensa que eles completaram juntos. Naruto mostrando uma monstruosidade pesada de 3 toneladas parecida com uma pré-histórica peixe que ele pegou e Diana fazendo beicinho enquanto segurava apenas um bagre de pouco mais de 2 quilos, e muitas outras fotos e vídeos. Quando você capturou tudo isso? Ela perguntou com admiração. Desde seu primeiro encontro no Genesis Stadium até agora, mais de um ano depois, Naruto costumava gravar secretamente momentos memoráveis do tempo que passaram juntos. Havia centenas de fotos e vídeos, a maioria mostrando a Mulher Maravilha em todo tipo de situação. Mesmo um estranho poderia dizer o quão profundo eram seus sentimentos por ela. Os dois amantes passaram as horas seguintes navegando pela coleção de fotos e vídeos que ele havia gravado, rindo, brincando e roubando beijos um do outro enquanto relembravam vários momentos de suas aventuras, encontros e lua de mel, embora ainda não tivessem casado oficialmente. Depois que eles passaram por todos eles, Diana de repente pulou em cima dele e montou em sua cintura. Ela inclinou a cabeça para baixo e ele cobriu a distância restante, seus lábios se encontrando em um beijo amoroso, lento e apaixonado. Não havia urgência nisso quando ela o beijou, chupando lentamente seu lábio inferior. Ela segurou suas bochechas com as mãos e inclinou a cabeça antes de deslizar a língua pelos lábios abertos, dentro de sua boca. Naruto também levou a mão para a parte de trás de sua cabeça e agarrou um punhado de seu cabelo sedoso, pressionando sua cabeça mais perto da dele e se rendendo à paixão dela. Ela quebrou o beijo depois de um tempo apenas para tirar sua blusa branca e deixar seus seios grandes livres para ele acariciar. E ele fez exatamente isso, ele encheu suas mãos com seus lindos gêmeos e os acariciou com um olhar de espanto em seus olhos. Ele a tinha visto nua centenas de vezes, mas seus seios ainda tinham aquele efeito hipnotizante sobre ele todas as vezes. Ela involuntariamente arqueou as costas e gemeu baixinho quando os lábios dele rodearam um de seus mamilos rosados e o acariciou suavemente com a ponta de sua língua. Ela queria mais, mas também queria que ele tirasse a blusa também. Relutantemente, ele soltou seus seios, seus mamilos rígidos em atenção agora depois de seu abuso amoroso. Ele rapidamente tirou sua camiseta e a jogou para fora da cama também. Ele estava prestes a mergulhar de volta em seus seios, mas Diana o interceptou e o beijou na boca novamente. Eles gemeram na boca um do outro quando ela começou a se esfregar contra ele, a fricção de seus núcleos enviando choques de prazer através de seus corpos. Como se pudessem ler a mente um do outro, eles quebraram o beijo ao mesmo tempo e tiraram suas calças, shorts e suas calcinhas também. Naruto assistiu com atenção extasiada como Diana montou nele novamente e ela abriu suas coxas grossas e fortes amplamente para ele ver como seu pau estava lentamente engolido por seus lábios inferiores carecas. Ah! Foi um profundo gemido de prazer que ela soltou quando sentiu sua dureza familiar esticando seu aperto. Ele estava tão quente e tão grande dentro dela que ela estava com medo de que apenas se mover algumas vezes seria o suficiente para ela se desfazer. Quanto a Naruto, sua resistência lendária teve pouca influência em quanto tempo ele poderia durar. Ele poderia se recuperar muito rápido e ir de novo, mas não muito acima disso. Ela se encaixava nele como uma luva confortável, seu aperto tão delicioso e quente como a primeira vez. Nós somos tão perfeitos um para o outro, Diana sussurrou e beijou seus lábios. Você se sente tão bem dentro de mim. Tão bem. Um gemido veio dele quando ela se levantou um pouco e depois afundou novamente, batendo seus quadris contra os dele. Ela segurou seu rosto com as palmas das mãos novamente e o fez olhar em seus olhos enquanto ela o montava lenta mais profundamente, sua cabeça batendo na entrada de seu útero com cada movimento. Foi um pouco doloroso, mas era o tipo de dor que ela tinha aprendido a gostar e até mesmo ansiar depois de ver como o rosto dele se contorcia de prazer sempre que ele a derrubava. Ele perdendo o controle e se entregando a ela e enlouquecendo por causa de suas ações a excitava como nada mais. Meu bonito, corajoso e forte Naruto, ela murmurou para ele, seus polegares acariciando suas bochechas com cicatrizes gentilmente enquanto ela rolava seus quadris sobre ele. Diana, ele chamou seu nome em uma voz estrangulada e suas mãos agarraram suas bochechas tonificadas e grandes e as apertou com força, do jeito que ele sabia que ela gostava. Não feche os olhos. Olhe para mim. Baby. Olhe para mim enquanto você faz amor comigo,
Ela implorou e descansou sua testa contra dele enquanto continuava a montá-lo, seu ritmo aumentando gradualmente. A intensidade dessa experiência dificilmente poderia ser descrita em palavras. Suas mãos gentilmente segurando seu rosto, seu calor apertando como um vício, seus olhos se arregalando e suas pupilas dilatando quando ela começou a tremer incontrolavelmente em cima dele. Era uma visão mágica que Naruto esperava que ninguém mais pudesse ver. Vejo. Diana. Minha princesa, ele murmurou seu nome carinhosamente e começou a bombear mais forte nela por baixo, suas mãos também chegando ao rosto dela para acariciar suas bochechas com ternura. Eu te amo. Eu te amo tanto. Sua confissão de amor e sua força gentil desencadearam outro orgasmo nela e ela não conseguiu mais manter contato visual. Suas coxas grossas apertaram os lados de sua cintura com força e seus braços envolveram seu pescoço com força, quase tirando seu fôlego quando ela começou a montá-lo com abandono selvagem. Ah! Tão bom! Ah! Seus gemidos devassos o fizeram perdê-lo também e ele se derramou em sua parte mais profunda, suas paredes apertando ordenhando de sua última gota. Também te amo, baby. Eu te amo. Diana choramingou, seu corpo ainda estremecendo de vez em quando pelos tremores secundários de sua pequena morte. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Naruto enquanto ele segurava Diana em seus braços e acariciava a parte de trás de sua cabeça tão ternamente quanto podia com suas mãos calejadas. Ele não podia mais imaginar uma vida sem ela. Ele a amava tanto que às vezes quase o assustava. Eles fizeram amor centenas de vezes ao longo do ano passado, mas cada vez que faziam isso, ela tirava o fôlego como se fosse a primeira vez. Ele não conseguia o suficiente dela. Ela ocupou todos os seus pensamentos. Aos olhos dele, tudo nela era perfeito, até o cabelo branco. Ele não tinha sido tentado a olhar para outra mulher desde que se apaixonou por ela. Ele não podia imaginar alguém substituindo-a em sua vida. Quando ela o sentiu endurecer dentro dela novamente, ela começou a mover seus quadris contra os dele mais uma vez, ainda faminta por mais de seu amor. Mas ele os rolou de modo que agora estava em cima dela. Ele a deitou e, em seguida, pressionou-se contra ela, seu peito forte esmagando seus seios grandes sob seu peso. Seus braços em volta do pescoço dele e suas lindas pernas longas travadas atrás de suas costas, seus calcanhares pressionando contra ele em um apelo silencioso para que ele fosse mais fundo. Havia dias em que eram duros, como animais no cio, mas também havia momentos em que ansiavam por intimidade, fazer amor gentil. Este foi um daqueles momentos em que eles queriam fazer amor e expressar seus sentimentos um pelo outro. Ele puxou até que apenas a ponta de sua cabeça estivesse dentro dela antes que ele se embainhasse de volta em um movimento, afundando-a. Suas costas arquearam debaixo dele e suas pernas musculosas apertaram ao redor de sua cintura enquanto sua boceta apertava ao redor dele cada vez que ele roçava contra a parede carnuda de sua parte mais profunda. Bebê mais profundo. Mais profundo. Me engravide. Dê para mim, Naruto. Diana disse calorosamente em seu ouvido. Pode não ser muito para os outros, mas Diana nunca xingou ou disse palavrões, foi só na cama que ela deixou suas inibições irem. Sua leve conversa suja era como um código de trapaça. Ela também puxou sua cabeça para baixo e o beijou profundamente, sua língua envolvendo a dele e persuadindo-a em sua boca. Ela chupou avidamente sua língua e saliva como se fossem o néctar dos deuses, querendo mais de sua doçura. Ele nunca teve chance. Seu orgasmo mais difícil naquele dia o atingiu como um trem de carga. Ele viu o branco na frente de seus olhos enquanto Diana devorava sua boca com a dela e seu pau com sua boceta. Com os braços dela abraçando o pescoço dele com força e as pernas compridas presas nas costas dele, não havia como ele escapar, não que ele quisesse. Naquele momento, ele era um escravo de seu amor e prazer. Enquanto ele estava em cima dela imóvel, Diana falou com ele baixinho em seu ouvido enquanto acariciava sua cabeça e pescoço amorosamente. Você estava lá para mim quando eu aprendi que minha fé e toda a minha vida tinha sido uma mentira. Você estava lá para me apoiar quando meus amigos me rejeitaram e me abandonaram por fazer o que era certo. Você me mostrou que a vida não precisa ser um ciclo interminável de apenas dormir, comer e combater o crime. Você me mostrou o mundo fora da terra. Você me ensinou a me divertir. Você me aceitou com meus defeitos também. Você trouxe cor à minha vida cinzenta. Você me fez uma mulher. Você me fez feliz. Eu sempre vou te amar, Naruto. Eu te amo. Para sempre. Ao final de sua sincera confissão, seus olhos estavam nadando em lágrimas.
Assistir às fotos e vídeos dos momentos que ela passou junto com Naruto no ano passado a lembrou de quanta paciência, esforço e atenção Naruto havia investido em seu relacionamento. Ela se lembrou de quão profundo era o amor dele por ela e o quanto ela significava para ele. Seu amor por ela a subjugou. A Mulher Maravilha jurou a si mesma que ela nunca iria tomá-lo como garantido e afogá-lo em seu amor e carinho todos os dias. Naruto se levantou nos cotovelos e levou a mão ao rosto dela, ternamente enxugando suas lágrimas cristalinas. Não chore, princesa, ele disse com uma voz gentil e deu um beijo demorado em seus lábios macios. Estou tão feliz, ela disse e fungou, dividida entre rir de sua própria feminilidade e chorar um pouco mais. Era como se ela estivesse chapada ou bêbada com seus sentimentos de amor e a felicidade pós-orgásmica só elevasse ainda mais a experiência. Ele riu dela e rolou para se sentar ao lado dela na cama. Mas ele a abraçou e Diana avidamente se colou em seu corpo. Ela deitou a cabeça em seu peito, colocou um braço em sua cintura e entrelaçou uma de suas pernas longas e lisas com as dele, viris e musculosas. Você me salvou tanto quanto eu salvei você, Di. Você me salvou de uma vida de solidão. É só por causa de você que eu mantive minha sanidade depois do ataque da misericórdia negra em minha mente. Manhã com um sorriso, feliz e contente como eu nunca estive em toda a minha vida antes de conhecer você. Eu te amo. Minha linda e chorona princesa amazona. Era estranho que depois de tudo que eles tinham feito juntos, algumas palavras dele ainda pudessem trazer borboletas em sua barriga. Diana sorriu vertiginosamente, seu rosto brilhando de felicidade. Ela deu um beijo na bochecha dele antes de deitar a cabeça para trás em seu peito e esfregar o rosto contra ele como um gato. Isso fez rir levemente e ele acariciou sua cabeça suavemente, deliciando-se em como ela se deleitava em sua atenção como uma criança mimada. A diferença entre a deusa guerreira que fizera seu nome em várias galáxias em menos de um ano e o bebê chorão e a princesinha mimada em seus braços o fez quase gritar com vazio. Ela era adorável demais. Era um lado dela que só ele conseguia ver. Ela era a dele. Sua adorável princesa, sua deusa. Capítulo 48, Radion. Uma silhueta humanoide quase invisível caminhava no teto, de cabeça para baixo, como se estivesse no chão e facilmente evitou todos os feixes de laser em movimento tentando detectar qualquer pretenso intruso. No entanto, independentemente dos esforços dessa pessoa para permanecer indetectável, alarmes altos começaram a soar por toda a base. Droga, Diana, você acionou os alarmes muito cedo. Eu ainda não cheguei ao console. Agora as portas de segurança foram fechadas e o cofre está cheio de robôs. Naruto gritou irritado em seu fone de ouvido. Desculpe, Naruto, eu tentei ser sorrateiro, mas eu sou um idiota e as palmas das minhas nádegas alertaram a segurança. Mulher Maravilha disse do outro lado da linha. O que encontrou sua resposta foi o silêncio completo. Ela não podia reinar em si mesma e explodiu em gargalhadas. Quem te ensinou a falar assim? Naruto perguntou incrédulo. Ah, 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 ah. Eu gostaria de poder ver seu rosto. Diana disse enquanto ria incontrolavelmente. Encontrei sua coleção de memes há alguns dias. Ah, estou tão chateada que não consigo ver seu rosto agora. Ha ha ha. Naruto soltou um suspiro e riu também, apesar de si mesmo. Você me pegou bem, eu admito. Mas a questão é que nesse ritmo vamos falhar na missão. Em uma nota séria, não é minha culpa, disse ela e ele praticamente podia ouvir o beicinho através de sua voz. Há detectores de calor em algum lugar perto do painel principal. Eu não tinha como saber disso. Se alguma coisa, é culpa do seu dispositivo. Quando foi a última vez que você atualizou suas ferramentas? Esse seu material está tão desatualizado. Tivemos um problema com há 2 meses também, quando não detectou uma câmera infravermelha escondida. Naruto sabiamente decidiu não comentar sobre isso. A verdade era, como ela disse, que ele não atualizava seu equipamento há alguns anos. A tecnologia avançou a uma velocidade vertiginosa, em mais 4 ou 5 anos, seu equipamento se tornaria completamente obsoleto. Os dois estavam atualmente no sistema Antares, galáxia Via Láctea. Sua missão era roubar o projeto de um novo tipo de robô criado por Dorians, uma raça nativa do planeta Dor do sistema Antares. O plano era que Naruto se infiltrasse na sala de controle sem ser detectado e só então Diana acionasse os alarmes de propósito e causasse um tumulto para atrair a atenção da tripulação e dos robôs da instalação de pesquisa.
Enquanto todos estariam focados em lidar com ela, ele inseriria secretamente a ferramenta de hacking e roubaria todos os dados. No entanto, agora que os alarmes foram acionados antes que ele pudesse entrar na sala de controle, ele não seria mais capaz de extrair esses dados. O próprio Naruto não era um hacker, ele não era inteligente o suficiente para isso. Todas as missões de extração-roubo de dados que ele já havia completado foram feitas através do uso de sua ferramenta de hacking, um dispositivo que poderia copiar todos os arquivos em um banco de dados, desde que não houvesse protocolos acionados para impedir isso. Não se preocupe, eu vou pegar um desses caras e forçá-lo a nos dar a planta. Ou então, eu juro que sou uma má influência para você. O que aconteceu com a princesa hipócrita e heróica que conheci na Terra há quase 3 anos? Ele disse provocando. Ah, cale-se. Alguns minutos depois, a Mulher Maravilha chegou ao local da sala de controle carregando um ser amarrado com seu laço dourado. Era uma pessoa alta e muito magra, quase como uma vara. Ele tinha uma aparência humanoide, com 2 pernas, 2 mãos e uma cabeça, mas sua aparência era muito diferente dos humanos com sua pele cinza, constituição muito magra e olhos vermelhos, esclera, íris e pupilas, tudo. Nos leve para dentro da sala de controle, ela ordenou e seu laço brilhou. O Dorin amarrado foi até o painel obedientemente e após inserir um código, os alarmes foram parados e os raios laser de antes também foram desligados. A porta de proteção da sala de controle foi levantada e os 3 entraram sem impedimentos. Havia 4 outros Dorians dentro, mas com um flash de luz amarela e negra, Naruto facilmente os deixou inconscientes com um soco forte e certeiro no fígado. Naruto e Diana sempre foram muito cuidadosos para não usar força letal em missões que não exigiam que eles o fizessem, como assassinato ou missões de escolta-resgate onde seus alvos eram desprezíveis. Neste caso, os que trabalhavam nesta instalação eram apenas pessoas normais fazendo seus trabalhos. Do ponto de vista moral, os 2 eram os bandidos, realizando espionagem industrial. O Dorian controlado pela mente procedeu a carregar os arquivos com a planta do protótipo do robô no dispositivo de Naruto e depois disso, ao comando da Mulher Maravilha, ele também apagou todos os vestígios de sua presença lá, registros de vídeo e tal. No entanto, para evitar que o pessoal que trabalha lá sofra as consequências de seus atos, sua incapacidade de proteger a planta, Naruto fez alguns selos de mão e então bateu a palma da mão na parede. Numerosos kanjis se espalharam pela parede de sua palma e depois de alguns segundos, a imagem de uma feroz raposa vermelha de 9 caudas foi pintada na parede. Qualquer corporação que se preze reconheceria o culpado imediatamente. Depois de um século operando como mercenário intergaláctico, quase todas as principais organizações econômicas, políticas, religiosas ou militares sabiam quem era a Caterpillar. Acho que devemos mudar nosso cartão de visita, não é? Naruto meditou. Verdade, Kurama é dourado e tem 10 caudas agora. Diana concordou. Bem, eu estava pensando mais em fazer um para nós 2. Kurama não vai mais vagar pelo universo como um vagabundo comigo e já faz 2 anos que você e eu começamos a fazer recompensas juntos. Falando em Kurama, eu meio que sinto falta dele, Diana disse. Naruto mais do que refletiu seus sentimentos. Eles compartilharam um sorriso conhecedor da memória da raposa orgulhosa, arrogante e gulosa. Vamos visitá-lo. Depois de entregarmos este projeto ao nosso empregador, faremos uma parada em Oa para pegar nossa lança dos guardiões e depois iremos para o sistema Vega. Kurama nos disse para dar a ele 1 a 2 anos para fazer o pedido no sistema antes de visitá-lo. Já se passaram 2 anos desde então. Cerca de 3 anos atrás, Naruto salvou um Superman sem poderes da gaiola do preservador e resgatou uma Supergirl em coma de seu caixão de gelo no planeta morto Argo. 2 anos atrás, Diana deixou a Terra com Naruto depois de matar Maxwell Lord. 1 ano atrás, Superman morreu em batalha contra Doomsday e Supergirl matou o Coringa com sua visão de calor após o massacre que ele havia cometido. Tantas coisas aconteceram desde que conheci Naruto, pensou Diana. Ela nunca tinha imaginado que não era nada além de uma amazona normal, feita de barro. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos ela pensou que um dia invadiria o Tártaro e mataria Hera e Tifon. Nunca pensou que um dia amaria um homem tanto quanto amava Naruto, ou que deixaria a Terra para trás e vagaria pelo universo ao lado dele. De volta à nave espacial, ainda pensando nos últimos 3 anos, Diana deu um beijo no topo da cabeça de Naruto enquanto ele se sentava no assento do piloto. Não pense que um simples beijo vai te absolver de sua merda, ele disse mal-humorado. Sua melancolia esquecida, ela olhou para ele. Meu erro?
Com licença, é o seu detector antigo que nos colocou em apuros. Desculpas, desculpas. Você deve ter perdido a vantagem de todas aquelas missões de escolta que você tem feito ultimamente. O rosto de Diana corou com suas palavras. Aquelas missões de escolta de que ele falava não eram nada mais, nada menos que desfiles glorificados. Pode-se até mesmo chamá-los de encontros. Princesas e rainhas de várias raças e planetas muitas vezes faziam missões que procuravam empregar os serviços da deusa de prata, como Diana passou a ser conhecida, apenas para que pudessem passar tempo em sua companhia, não porque houvesse algum perigo real de que precisavam. Protegendo de. Com uma armadura branca e dourada, longos cabelos prateados, um corpo atlético, um rosto bonito, uma força física louca, habilidades de luta incomparáveis e uma personalidade agradável e gentil, uma mulher forte e bonita contra um homem vestindo uma roupa preta manto e uma máscara de raposa branca assustadora, entre os dois. Vocês mulheres bonitas têm a vida no modo fácil. Como isso é justo? Ele resmungou e Diana começou a rir, mas ela não o contradisse. Depois de apenas 2 anos como parceira de Naruto, sua popularidade estava começando a alcançar seu quase um século de trabalho, não em pequena medida por causa de quão bonita ela era. Eu não posso evitar que eu seja tão carismática, ela disse sem nem tentar esconder o quão presunçosa ela parecia. TSK. Você é apenas um imã de garotas. Acho que alguns milhares de anos passados como lésbica fariam isso com qualquer um. Mesmo que eu tenha te esclarecido, você ainda está emitindo essas vibrações. Era tanto uma provocação em sua idade muito avançada quanto uma insinuação descarada de que ele havia refreado suas tendências não héteros. A orgulhosa princesa amazona definitivamente não iria aceitar isso. Sentindo sua morte iminente, Naruto se afastou do assento do piloto, mal conseguindo escapar de suas mãos. No entanto, o navio era tão grande, não muito maior do que o interior de um apartamento de um quarto. Eventualmente, Diana o encurralou no quarto. Querida, não precisamos ficar fisicamente, disse ele humildemente quando viu a princesa enrolando seu laço dourado. Ela sorriu para ele e Naruto momentaneamente suspirou de alívio, pensando que ele havia se esquivado de uma bala. Mas foi tudo um ardil. Antes que ele percebesse, o laço da verdade envolveu sua cintura. Seu chakra estava selado e ele engoliu em seco quando viu o olhar em seus olhos. Ah, mas eu acho que nós definitivamente precisamos ser físicos, ela ronronou para ele. Ela puxou o laço para o lado e ele foi jogado na cama, de costas. Ele rapidamente tentou se sentar, mas uma greva dourada de salto alto pisou em seu peito e o empurrou para baixo com força. O olhar assustado em seus olhos enviou um delicioso formigamento de prazer por sua espinha. Ela queria provocá-lo mais, empurrá-lo para baixo e intimidá-lo até que ele gritasse seu nome. Você me endireita, hein? Vamos ver quem endireita quem desta vez. Ele assistiu com apreensão excitada como ela tirou a blusa branca e dourada da armadura, deixando seus seios grandes pendurados livremente. Suas mãos instintivamente tentaram levantar e segurar seus lindos gêmeos, apenas para perceber que, sem que ele percebesse, ela de alguma forma os havia amarrado à cabeceira da cama, acima de sua cabeça. Ela tirar a blusa tinha sido apenas uma tática de distração para imobilizá-lo completamente porque suas pernas também estavam amarradas do outro lado da cama. Você está à minha mercê agora, disse ela. Naruto estremeceu quando ela desembainhou sua espada matadora de deuses. Ela cortou seu traje de combate como se fosse papel e, em seguida, arrancou a parte superior e a parte inferior rasgadas, deixando-o apenas de cueca. Ele lutou para escapar, mas ele era pouco mais que um humano normal agora com a supressão do laço da verdade. Essa ferramenta divina se tornou muito mais forte em suas capacidades de vedação desde que Diana se tornou uma deusa. Meu, ó meu! O que temos aqui? Ela exclamou em surpresa fingida quando viu a barraca em sua boxer. Você ainda está tentando escapar quando está assim aqui embaixo. Ela riu perversamente de como ele corou e teve tempo para se desfazer de sua saia e suas outras peças de armadura também, deixando-se nua também, usando apenas suas pulseiras, sua tiara e seu laço dourado. Pare com sua luta. Eu vejo que o pequeno Naruto parece mais do que pronto para ir. Essa coisinha desobediente, ela disse e o tocou com a ponta do dedo do pé. Naruto de repente ficou imóvel como uma estátua. Ela não estava lhe causando nenhuma dor, apenas tocando com os dedos dos pés, mas ele reconheceu uma situação precária quando viu uma. Ele corou novamente quando ela arrancou sua calcinha e seu pau saltou para cima, apontando para o teto reto como uma espada.
No entanto, no momento seguinte, ele gemeu de prazer quando ela pisou nele com a planta do pé, na parte de baixo de seu comprimento, e o apertou contra sua barriga. Você realmente gosta de ser pisado, ela disse em descrença fingida. Você gosta de ser dominado assim? Pelos deuses, que pervertido, ela disse e pressionou o pé um pouco mais forte nele antes de começar a acariciá-lo com os dedos dos pés. Ele gemeu ao toque de seus dedos, mas então sua respiração parou porque seu dedão do pé pressionou a parte inferior de sua ferramenta, no comprimento da uretra. Ela sabia tudo sobre o corpo dele, sabia exatamente como deixá-lo louco. Seu material branco jorrou por todo o estômago. Diga-me, você gostou? Ela perguntou, presunção evidente em sua voz. Sim, ele disse através de seus suspiros por ar. Sim, o que? Sim, princesa. A própria Diana estava tão excitada que seu rosto estava com um rubor perpétuo. Seu corpo inteiro parecia estar brilhando de todos os feromônios que ela estava emitindo. Bom menino, ela murmurou para ele e caminhou até que ela estava bem acima de sua cabeça. Quando ele olhou para cima, uma gota de algo caiu em sua bochecha, perto de sua boca. Ela estava vazando como uma torneira quebrada da fenda calva entre suas pernas, suas coxas musculosas brilhando molhadas com sua excitação gotejante. É sua hora de me dar prazer. Venha, escrava, dê prazer à sua princesa, ela disse e se agachou para sentar no rosto dele. Ela soltou um profundo e longo gemido de satisfação quando a língua dele tocou seus lábios inferiores. Quando os lábios dele se envolveram ao redor de sua pequena protuberância e a ponta de sua língua sacudiu, ela agarrou seu cabelo com ambas as mãos e o pressionou com força contra ela. Com ele obedientemente lambendo, beijando e chupando sua boceta enquanto estava completamente à sua mercê, Diana excitava tanto que ela estava começando a perder toda a aparência de controle. Ela começou a cavalgar em seu rosto com abandono selvagem e gemendo com luxúria, sufocando-o com suas coxas e sufocando-o com seus sucos de amor. Mais, ela gritou. Foi como se um choque elétrico percorresse seu corpo quando ela gozou. Suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente e ela convulsionou em cima dele, enroscando em seu rosto. Ela só podia ver o branco, o prazer tão alucinante que ela havia perdido temporariamente a visão e sua audição ficou abafada como se ela estivesse debaixo d'água. Quando ela finalmente voltou para o mundo dos vivos, ela percebeu, para seu horror, que Naruto agora estava livre. Agora, era ela quem estava no fundo, com as mãos amarradas na cabeceira da cama acima da cabeça e com seus poderes selados por seu próprio laço. Naruto, ela sussurrou com medo, mas também em excitação, antecipando o que estava por vir agora que os papéis estavam invertidos. Oh, o que você está fazendo? Ela perguntou timidamente quando viu que ele pegou uma de suas pernas e começou a acariciá-la suavemente. Eka, ela gritou. Pare! Está sujo, ela gritou de vergonha quando ele deu um beijo suave no topo de seu pé. Não há nada sujo em você, disse ele para provar suas palavras. Ele pegou o dedão do pé dela na boca. Diana lutou para escapar, mas as mãos dele seguraram suavemente sua perna esquerda enquanto ele adorava seu pé delicado com uma ternura que a deixou mortificada de vergonha, mas estranhamente excitada. Quanto à perna direita, ela não conseguia movê-la. Um selo havia sido colocado nele, estava completamente paralisado. Por que você está fazendo isso? Ela gritou, seu rosto vermelho como uma beterraba. Porque eu amo você. Eu amo tudo em você, disse ele e moveu seus beijos até o tornozelo e depois para a panturrilha bem torneada, fazendo a pele macia e delicada de sua perna longa arrepiar. Em seus 2 anos de relacionamento íntimo, ele nunca tinha feito esse tipo de coisa por ela. Era um sentimento novo para ela. Ver que ele estava se rebaixando assim para adorar seu pé e sua perna, algo que ela considerava uma parte suja de seu corpo, a deixou inexplicavelmente tocada e excitada. No momento em que ele começou a massagear sua panturrilha e salpicá-la com beijos, ela começou a gemer e cantar para ele. Por favor! Eu não posso mais, ela gritou enquanto ele estava chupando e lambendo, deixando chupões vermelhos na pele macia de suas coxas. Agora, ela estava à sua mercê. Seu peito arfava laboriosamente, seus músculos abdominais estavam tensos e seu corpo inteiro tremia. Um fogo foi aceso entre suas pernas e uma poça de líquido ligeiramente viscoso se acumulou debaixo dela na cama. Por favor, o que? Ele disse provocando, desfrutando totalmente do controle que tinha sobre ela, apesar de sua posição aparentemente humilhante com a cabeça entre as pernas dela. Me lamba! Lamba minha buceta!
Por favor, ela gritou descaradamente, desesperadamente excitada demais para se importar com qualquer decoro. Quando ele finalmente cedeu aos seus apelos e beijou sua umidade, ele teve que agarrar seus quadris e segurá-los com força para impedi-la de se debater. Ah! Mas, ela gritou, sua voz ficando rouca. Quando um lampejo de luz amarela apareceu na ponta de sua língua e ele lambeu seu clitóris, ela arqueou as costas com tanta força que quase o derrubou porque seu chakra yang havia amplificado seus receptores sensoriais várias vezes. Ela já estava à beira do orgasmo antes mesmo dele, seu chakra yang tinha sido simplesmente um exagero. Ela quase perdeu a consciência enquanto esguichava por todo o rosto dele na cama. Traidor, ela mal resmungou uma palavra de refutação, seus olhos bem fechados e seu rosto ainda franzido enquanto seu corpo continuava a sentir o prazer de seu orgasmo. Ele sorriu presunçosamente enquanto olhava para sua forma trêmula e trêmula. Ele se inclinou novamente e pressionou os lábios no umbigo dela, apreciando como ela resistiu contra ele e como ela tentou libertar as mãos do laço para afastá-lo. A explosão anterior de prazer foi demais para ela lidar com mais isto. Seus lábios se moveram para cima e ele teve grande prazer e beijou seus músculos abdominais definidos e traçando entre eles com a língua enquanto acariciava seus oblíquos com as mãos. Movendo-se mais para cima de seu corpo, ele deixou seu rosto cair no vale profundo de seus seios, encantado com a mistura do odor natural de seu corpo e o cheiro floral de seu shampoo. Ele passou um longo tempo massageando ternamente seus belos e grandes seios com as mãos e chupando e lambendo seus mamilos vermelhos pontudos, quase fazendo com que ela experimentasse outro orgasmo menor. Quando ele finalmente ficou cara a cara com ela e beijou seus lábios macios e vermelhos, ele foi quase dominado pela fome e luxúria com que ela retribuiu. Mas ele o interrompeu e sentou-se, sem cair em seus gemidos e olhos suplicantes para continuar. Em vez disso, ele a agarrou pelos quadris e a virou abruptamente, de bruços. Então, ele veio atrás dela e puxou sua bunda com as mãos. Ela tentou se apoiar nos cotovelos também, mas ele pressionou sua cabeça de volta no colchão, deixando apenas sua bunda no ar. Ah! Ela gritou quando sentiu seu pau de repente empurrar através dos lábios de sua boceta. Seus gritos só ficaram mais altos quando ele começou a bater nela rudemente por trás. Com uma mão pressionada na parte de trás de sua cabeça e a outra em volta de sua cintura, ele a fudeu rudemente no colchão. Já tendo experimentado 2 orgasmos alucinantes, ela não era mais tão resistente quanto antes. Seus golpes ásperos por trás a fizeram perder toda a força em suas pernas e ela caiu na cama. Quando ela caiu de bruços, ele também se deitou em cima dela, seu peito pressionando contra suas costas e uma mão envolvendo seu pescoço e apertando um pouco, não o suficiente para sufocá-la, mas apenas o suficiente para lhe dar a sensação disso. Você está apertando como um louco, ele engasgou com uma voz tensa tanto pelo prazer quanto pela dor. Seu tratamento rude de seu corpo parecia estar fazendo maravilhas porque suas paredes internas o estavam apertando com tanta força que um humano comum teria sua coisa arrancada pela força de seus músculos pélvicos. Um manto de chakra vermelho e amarelo apareceu ao redor de seu corpo e ele começou a bombear nela muito mais rápido do que antes. Mesmo com a resistência aumentada fornecida pelo modo de 6 caminhos, ela ainda se sentia apertada em torno de sua coisa. Tão bom! Foda-me! Mais forte, Naruto! Diana gemeu com uma voz imunda e ele fez exatamente isso. No final, seu controle requintado sobre seus músculos pélvicos, a maneira como ela se apertou e se contraiu ao redor dele ritmicamente foi demais para ele. Diana, ele também gemeu quando se derramou em suas partes mais profundas, estremecendo e empurrando-se contra ela o mais forte que podia. Seus esforços até então e a sensação de sua semente quente dentro de seu corpo foram sua ruína também. Deitados em cima dela imóveis, ambos estavam sem fôlego. Mas depois de um tempo, ele saiu de cima dela e desamarrou suas mãos. Ela imediatamente se virou e o pegou em um abraço apertado. Faça amor comigo, Naruto, ela implorou, sua fome de intimidade ainda não extinta. Ela gostava mais ou menos muito, mas ela nunca colocaria isso acima de fazer amor gentil. Como um monstro de resistência, seu apelo foi todo o encorajamento que ele precisava. Alguns momentos depois, ele estava em cima dela novamente. Desta vez em uma posição de missionário, ele penetrou nela lenta e profundamente enquanto trocava beijos carinhosos e sussurrava palavras doces um para o outro. Eventualmente, ele gozou dentro dela novamente se o bloqueio de suas longas pernas atrás de sua bunda e as marcas de arranhões deixadas por suas unhas em suas costas eram alguma coisa para explicar, ela também conseguiu sua liberação.
Seus doces gritos e suspiros por ar eram outro relato de sua experiência também. Poucos minutos depois, o fogo de sua paixão finalmente se extinguiu durante a noite. Naruto e Diana estavam nos braços um do outro, abraçados na cama. O que há de errado conosco, baby? Por que não podemos fazer uma criança? Perguntou Diana. Com o quão ativos e apaixonados eles eram em sua vida diária, era difícil entender por que ela não engravidaria depois de todo esse tempo. No que dizia respeito aos médicos, Naruto e Diana tinham ido a vários exames em vários planetas diferentes, ambos estavam perfeitamente saudáveis e férteis também. Nós fizemos isso tantas vezes, e nunca usamos nenhum tipo de contracepção, ela continuou e seu rosto corou um pouco contra o peito dele quando ela disse isso. Eu não sei, ele disse, usando uma forma abreviada de seu nome carinhosamente enquanto acariciava seus cabelos brancos e sedosos com a mão. Pode ser porque você é uma deusa e eu sou um mortal. Ela balançou a cabeça, não concordando com ele. Não é isso. Houve muitos casos no passado em que deuses tiveram relações sexuais com mortais e geraram filhos com isso. Eu sou o exemplo vivo disso também. Mas sua mãe não é exatamente mortal, é? Ela tem o quê? 4.000 anos ou mais. Meu ponto ainda permanece. Muitos dos heróis do passado vieram da união de um deus com um mortal comum, ela rebateu. Naruto soltou um suspiro quando sua mente involuntariamente foi para um dos momentos mais assustadores de sua vida. O encontro que quase tirou sua vida, o encontro que o fez parar de envelhecer ao escapar vivo dele. A única outra coisa em que consigo pensar é no meu encontro com o buraco negro supermassivo há cerca de 60 anos, disse ele. O que aconteceu comigo naquela época não foi natural. Eu pesquisei sobre isso e pesquisei o assunto por anos. Há muitos que foram além do horizonte de eventos de um buraco negro por uma questão de pesquisá-los ou acidentalmente, mas não há registros de nenhum deles se tornando um efeito colateral disso. Você sabe como sempre há um equilíbrio no universo? Talvez o preço pela minha imortalidade tenha sido minha capacidade de reproduzir. Diana ficou em silêncio por algum tempo. E os deuses? Onde está o equilíbrio nisso? Não há desvantagens em ser um deus. Naruto riu sem graça. É por isso que deuses são deuses e mortais são mortais. Deuses estão acima das leis naturais. Mortais como eu, como diz o ditado, não podem comer o bolo e comê-lo. Não detectou nenhum problema conosco. Quem sabe, poderia muito bem ser outra coisa também. Por exemplo, pode ser porque eu deslacrei Kurama do meu corpo quando estávamos à beira de nos fundir em um ser. Você viu que o corpo de Kurama não era perfeito, ele não conseguia regenerar seu chakra sozinho, como antes. Foi só depois que ele se tornou um deus que seu corpo ficou completo novamente. Talvez, assim como ele, eu também tenha perdido algo quando ele deixou meu corpo. Fazendo uma pequena pausa, ele disse em voz baixa. Desculpe, Di. Eu não posso te dar a família que você sempre quis, a família que eu sempre quis. Ela ergueu a cabeça de seu peito e deslizou mais alto do que ele na cama. Então, ela colocou os braços em volta do pescoço dele e trouxe a cabeça dele para o peito, enterrando o rosto em seus seios. Não havia nada de sexual nisso, era apenas para confortá-lo. Não se preocupe, baby, ela disse e deu um beijo carinhoso no topo de sua cabeça. Nós vamos encontrar uma solução para este problema um dia. Tempo não é algo que nos falta. Ele assentiu, não confiando em sua voz para falar. Ele apenas suspirou em conforto com a suavidade de seu peito e a suave carícia de seus dedos. Mesmo que nunca tenhamos filhos, estou mais do que feliz em passar minha vida apenas com você, disse ela enquanto continuava acariciando a parte de trás de sua cabeça e brincando com suas mechas de cabelo loiro avermelhado. Além disso, sempre poderíamos adotar uma criança ou duas se quiséssemos, não? Apesar de suas palavras encorajadoras e reconfortantes, seu coração não se acalmou. Ele nunca se esqueceu de sua filha adorável e travessa, sua pequena Teia, do sonho de 10 anos da misericórdia negra. O pensamento de nunca ter a chance de ver seu doce pacotinho de energia novamente o doía mais do que as palavras poderiam dizer. Alguns dias depois, Naruto e Diana pousaram com sua nave no planeta Melboku, o planeta secreto de Naruto. Ao longo dos 2 anos desde que Diana deixou a Terra e começou a viajar pelo universo com Naruto, eles vieram para Melboku muitas vezes. Era seu próprio porto seguro, um lugar fora do universo conhecido, um planeta localizado em um dos inúmeros aglomerados de estrelas e nebulosas distantes das 28 galáxias policiadas pela tropa dos Lanternas Verdes. Naturalmente,
Com a Mulher Maravilha sendo uma princesa de verdade que sempre viveu em muito boas condições, se não um luxo absoluto, Naruto não podia se dar ao luxo de viver em uma cabana feita de canudos como antes. Em vez da cabana, eles viviam em um chalé bastante elegante e bonito agora, uma cabana que lembrava aquelas casas de férias de pessoas ricas da terra na montanha. O chalé de 2 andares não era uma casa grande, mas era suficiente para um casal sem filhos. Tendo sido construído por Naruto e Diana e seus clones das sombras, o chalé era perfeito para suas necessidades. No resto do chão, havia um hall de entrada, uma casa de banho, uma cozinha bem mobilada e espaçosa, e uma grande sala de estar com uma janela muito ampla e uma lareira que sempre teve um alegre fogo aceso durante a sua estadia. Eles tinham escolhido um local no planeta perto do círculo polar onde as temperaturas eram bastante baixas, mesmo durante o verão. Os dois costumavam passar as noites abraçados no sofá, em frente à lareira. Quanto ao andar de cima, tinha apenas o quarto deles, mais um banheiro, menor que o do térreo, e uma grande varanda. Durante a noite, Naruto e Diana muitas vezes se sentavam na varanda e observavam o céu estrelado incrivelmente vívido e as lindas luzes do norte. Eles estavam pensando em construir outra cabana em uma área mais quente do planeta, mais próxima do Equador, para aproveitar a beleza do verão e da beira-mar também, mas isso era um projeto para o futuro porque carregar materiais de construção com sua pequena nave era bastante tempo consumidor. Agora, os dois estavam no meio de um pedaço de grama tão largo que suas bordas não podiam ser vistas a olho nu. Então você é um mestre de todos os tipos de armas frias, certo? Nem todos eles. Existem muitas armas de nicho que quase nunca são usadas fora de regiões especiais da Terra, mas se você está falando de armas generalizadas, sim, eu era a melhor entre minhas irmãs amazonas em empunhar espadas, lanças, arcos e flechas, escudos, punhais e até chicotes. Bem, então, pegue isso, ele disse com uma baforada de fumaça. Uma lança de arremesso apareceu em sua mão. Era quase 8 pés de comprimento e azul, mas principalmente transparente. Era como se tivesse sido feito de cristal ou vidro. O que é isso? Du? É uma lança, disse ele com um revirar de olhos. Naruto. Ela disse em advertência e ele riu. É nossa arma secreta contra Darkade. Diana deu outra olhada na lança de arremesso de vidro. Essa coisa banal. É feito de uma liga composta por muitos metais, entre os quais também o radium. Uma substância que é mortal para os deuses, ele completou a frase dela. Ela olhou para a lança azulada e transparente com um novo respeito em seus olhos. Ela queria saber mais detalhes, no entanto. Como você conseguiu algo assim? Uma substância que poderia até matar deuses não era algo que se pudesse encontrar aleatoriamente na esquina de uma rua. Os guardiões dos Lanternas Verdes me deram meio quilo de radium como recompensa pela missão em Debston, disse ele e estremeceu um pouco ao lembrar disso. Eles até fizeram uma lança para você, hein? Que generosidade deles, ela disse e o sarcasmo em sua voz não foi perdido para ele. Eu sei direito, ele concordou. Na verdade, eles me ofereceram uma lança daquele radium depois que eu coincidentemente ajudei 2 lanternas verdes a lutar contra um esquadrão de lanternas amarelos alguns meses atrás. Ao ver seu olhar confuso, ele explicou, você estava fora em uma missão de resgate solo. Enquanto Naruto e Diana faziam missões juntos na maior parte do tempo, eles também faziam missões solo de vez em quando. Um pouco de tempo por conta própria também era bom às vezes. Mas como você diz, não posso deixar de pensar que eles me deram este radium e depois o transformaram em uma lança de propósito. Você tem que saber que ninguém tem nenhuma informação sobre como aproveitar esse material em todos os meus corretores de informações. No entanto, os guardiões convenientemente tinham tanto e me ofereceram como recompensa pela recompensa. Ele disse. Então eles estão dizendo para você matar Darkade por eles, Diana disse, não satisfeita com a forma como os guardiões estavam tentando fazer uso deles. Naruto encolheu os ombros indiferentemente. Não é como se alguém pudesse me forçar a fazer algo que eu não quero. Além disso, ter essa lança não significa muito. Das lutas da Liga da Justiça contra Darkade, sabemos que seus reflexos e velocidade são rápidos o suficiente para se esquivar e reage ao flash e ele supostamente é capaz de ir na velocidade da luz. Como você vai acertar Darkade com isso? O combate corpo a corpo é sempre uma escolha. Diana ofereceu, mas depois mudou de ideia. Mas é impossível para ele não reconhecer de relance a única coisa que pode realmente matá-lo neste universo. De seus parademônios.
Meus pensamentos exatamente. Ele concordou. Acho que nossa única maneira é um de nós prendê-lo e mantê-lo quieto enquanto o outro usa a lança, disse ela. Mais fácil falar do que fazer. Você viu quanta resistência mágica Hades tinha. Darkade é obrigado a ser ainda mais forte. Mas você terá seu modo sábio dos 6 caminhos aprimorado na Terra. Mesmo que seja venenoso, você não deve estar em nenhum perigo fatal, desde que não o use por muito tempo, certo? Eles discutiram suas opções um pouco mais antes de Naruto pegar de volta a lança de Radium de suas mãos e selá-la em um pergaminho. Então, ele deu a ela cerca de 40 outros dardos que tinham exatamente a mesma forma, peso e elasticidade da lança de Radium semelhante a vidro. Como decidimos, eu serei o único a prender Darkade. Espero que com a ajuda dos outros meta-humanos na Terra. Seu único objetivo é acertá-lo com a lança. Então agora temos que praticar. Ele colocou alguma distância entre os dois e um manto de chakra amarelo-vermelho apareceu ao seu redor. Vou usar meu modo sábio dos 6 caminhos, meu movimento de cintilação corporal e até meu Iraishin também. Tente me acertar. A Mulher Maravilha não sentiu que ele estava subestimando sua habilidade com a lança testando-a assim. Ela entendia a importância de se familiarizar com um tipo de arma para empunhá-la em todo o seu potencial. Além disso, eles só tiveram uma tentativa de acertar Darkade com a lança de Radium. Não houve segundas chances porque a lança de Radium foi projetada para quebrar depois de atingir seu alvo. Nas 4 horas seguintes, os príncipes Amazonas usaram toda a sua habilidade, força divina, e ela até imbuiu o chakra da natureza do vento ou do relâmpago nas lanças, jogando-as com tanta força que cada lança deixou estrondos sonicos chocantes em seu rastro. No entanto, ela nunca chegou perto de acertá-lo, ele era muito rápido.